Vamos comentar um pouquinho agora sobre as eliminatórias da Eurocopa 2024. Já começou, a gente sabe que eliminatórias da Eurocopa tem bastante, digamos assim, flexibilidade para acontecerem coisas loucas, porque muitas vezes as seleções grandes estão pegando seleções minúsculas ali, aquela coisa, né? Então acontece muita coisa assim curiosa todo final de semana, mesmo que a gente não tenha sempre jogos grandiosos entre grandes seleções. Mas de qualquer maneira, uma coisa que eu destaco logo de cara é que com a saída do Lloris aí da França, né? O Mbappé é o novo capitão, cara. O que tu acha disso aí? Mbappé capitão, Griezmann vice-capitão. O Mbappé, pô, uma carreira meteórica, né, cara? Já fez tudo nessa vida aí. E pela seleção da França já assume a capitania tão cedo. O que tu acha? Eu discordo muito. Porque, cara, eu acho que o Deschamps, ele deu uma atropelada na hierarquia. Porque assim, cara, o Griezmann, ele joga pela França, eu acho que desde 2013 ou 2014. Eu sei que o Griezmann já tava na França na Copa do Mundo 2014. E assim, pô, é o Griezmann. É um cara que já fez muito pela seleção. O Griezmann foi o melhor jogador da França na Euro de 2016, em que eles são vice-campeões. Foi o melhor jogador da França na Copa do Mundo 2018, em que eles são campeões. E, de novo, foi um dos melhores jogadores da França no vice-campeonato da Copa do Mundo 2022. Esse do vice possivelmente ficou só atrás do Mbappé, talvez, não sei. Exatamente, só atrás do Mbappé por causa da final. Porque até a final, tava uma discussão muito grande de quem era o melhor jogador da França na Copa. Se era o Griezmann ou se era o Mbappé. E aí, na final, o Mbappé fez o que fez e aí, né, enfim. Mas eu acho que o Griezmann... Só um parêntese, velho. Eu acho que essa exibição do Griezmann na Copa é uma das coisas mais legais que eu já assisti, cara. Vai ficar como um momento cult do futebol, assim, quem viu, viu. Saca? O Griezmann ponta, atacante virando uma espécie de segundo volante, faz tudo na equipe. Cara, a Copa dele, ele não marcou gol, né? Ele não marcou gol. E mesmo assim, a Copa dele é brilhante, cara. É um negócio que depois, lá no futuro, vai ser difícil explicar, mas quem viu, viu. É o tipo de coisa que só quem viu sabe. Porque, por exemplo, quando a gente daqui a alguns anos for falar, pô, o Griezmann jogou pra caralho na Copa do Mundo. Mas ele fez 0 gols naquela Copa! Exato. O cara que não assistiu, ele vai pensar, pô, jogou pra caralho, deixa eu puxar aqui as estatísticas. Aí vai ver lá, 0 gols e 3 assistências. Um atacante com 0 gols e 3 assistências jogou pra caralho. Que mentira! Vocês são muito saudosistas, sabe? Não vai ser esse papo aí. Mas o Griezmann é isso aí, ele é esse jogadoraço. Sempre joga pra caralho na França. Cara, pra você ter uma noção, o Griezmann, ele tem uma estatística bizarra pela França. E se eu não me engano, são 6 anos sem perder um jogo pela França. São 6 anos sem desfalcar a França. Ou é 6 ou é 7. Eu não vou lembrar agora exatamente de qual é a quantidade de anos. Então, assim, é um cara super respeitado. Até onde se sabe, não tem treta com ninguém do grupo. Todo mundo respeita ele. Tá sempre presente, tá sempre jogando. Se doa pra caralho em campo. O Griezmann, ele, como você falou, ele muitas vezes ele joga como segundo volante na França, ajudando pra marcar, voltando, atacando, aparecendo em todos os lados do campo. Então não faz sentido pra mim esse cara, que também está na seleção há bastante tempo, perder a braçadeira de capitão por um Mbappé, que é um cara de 24 anos que está na seleção desde 2017. Eu acho que é um erro grande do Deschamps, mas provavelmente ele fez isso por causa da ascensão do Mbappé depois da última Copa, né, cara? Porque assim, depois do que ele fez na final, de ressuscitar a França quando a França estava morta na final... com a maioria dos jogadores jogando muitíssimo mal, ele foi lá e conseguiu ressuscitar os caras. Eu acho que deve ter sido por isso que o Deschamps deu uma atropelada na hierarquia e colocou ele como capitão, mas eu discordo. De qualquer maneira, o Mbappé aí já é o capitão da França, e no primeiro jogo como capitão, a França enfrentou a Holanda que trocou de treinador recentemente, né? Tá sendo treinado agora novamente pelo nosso querido Ronald Koeman. A França meteu 4-0. Cara, a Holanda do Van Gaal tava embaçadinha na Copa do Mundo, pô, quase tirou a Argentina, fi. E agora chegou aqui no novo ciclo e já tomou 4 gols aí da França. Então a gente teve gols aí de Mbappé 2 vezes, teve gol do Griezmann, teve um gol todo estranhaço do Upamecano, né? E é o que tudo indica, a França vai fazer mais um ciclo forte, cara. Porra, já dá pra imaginar esses caras chegando em 2026 poderosos, né? Porque tem alguns jogadores dessa geração atual que vão estar muito bem, e tem outros jovens surgindo aí que, sinceramente, a gente não consegue imaginar que vão ficar de fora da próxima Copa, né? Então tem alguns caras ganhando muito espaço aí. O goleiro Manhã, cara, se esse cara conseguisse ficar sem lesões, ele é muito bom goleiro, ele é espetacular, né? Tem o Camavinga aí, tem outros jogadores surgindo, então... Vamos ver como é que eles vão estar, mas parece que podem fazer um ciclo muito forte de novo. A maioria desses caras tem uma idade boa pra chegar bem pra 2026. Né? Assim, acho que as grandes, como é que eu posso dizer, interrogações talvez sejam Griezmann, Rabiot, que assim, não são mais nenhum garoto, então tem que ver como é que eles vão estar daqui a 3 anos e meio. Mas de resto, cara, Manhã, Koundé, Konaté, Upamecano, Theo Hernandes, Tchouaméni, Camavinga, Kolomuani, Mbappé, nossa senhora, pô, pra mim, começando, assim, falando agora, começou o ciclo agora.
agora, para 2026. Para mim, a França é favorita para 2026. Não sei como é que as coisas vão chegar para lá, porque assim, pô, as coisas mudam demais no ciclo, cara. Por exemplo, quando começou o ciclo para 2022, quem diabos colocaria a Argentina como favorita? Ninguém colocava, até porque a Argentina tinha feito uma Copa horrorosa com o Jorge Sampaoli. Tava com um treinador interino. Exato, tava com um treinador interino, ninguém colocaria. Só que aí eles fizeram um ciclo muito forte e chegaram pra Copa 2022 como favoritos. Mas a França, cara, assim, dando um palpite precoce pra cacete, eu acho que vai ser difícil eles não chegarem pra 2026 de novo como favoritos pra conquistar a Copa. E por falar em favoritos, né? Estamos aqui falando do próximo jogo que teve nas eliminatórias da Eurocopa, que foi Suécia contra a Bélgica. Um jogo que deu uma desenterrada aí no Lucacão. O Lucacão que vem com aquela temporada muito difícil, a segunda temporada da carreira dele muito abaixo, com lesões, os caramba. A Inter de Milão já falou que não vai ficar com ele, quer mandar o cara de volta pro Chelsea. O Chelsea provavelmente também não vai querer ficar com ele. Veremos o que vai acontecer com o Lukaku, mas na Bélgica o bicho chegou e meteu um hat-trick. Parece que ele não fazia gol pela Bélgica desde 2021. A gente lembra que na Copa do Mundo ele perdeu o gol a rodo, né? Teve aquela partida em que a Bélgica poderia ter se classificado. E ele perdeu acho que uns 4 gols claros, quase embaixo da trave. E agora o Lukaku mete E ele mete um hat-trick agora. Tava comemorando assim, ó. Dedinho na cabeça assim, igual o Rashford. E o dedinho na frente da boca assim, no estilo cala-boca, né? Tava comemorando assim. Então a gente teve... Ele ficou indeciso da comemoração, ele não sabia se mandava geral calar a boca ou se falava do psicológico, aí ele decidiu fazer os dois ao mesmo tempo. Então agora o Lukaku tem 71 gols em 105 jogos pela Bélgica, é muita coisa, hein, cara, é muita coisa, uma média ali que se aproxima de um por jogo, então parabéns pro Lucacão. E uma coisa que eu queria destacar... Não, só falando sobre as estatísticas, ele fez 3 gols contra a Suécia, que é exatamente a mesma quantidade de gols que ele tem no Campeonato Italiano da temporada atual, e um gol a mais do que ele tem na Champions League. Olha aí. E, cara, outra coisa que eu queria destacar é que uma das assistências pro gol do Lukaku foi de um jovem chamado Bakayoko. E a gente já tinha falado dele anteriormente. Não é aquele Bakayoko volante, não, tá? De Mônaco, depois Chelsea, Milan, não é. Não, é esse. É outro, é um ponta de 19 anos, acho, né? A gente já tinha falado sobre ele, que ele é belga. E tá ganhando espaço no PSV depois da saída do Madueke. O Madueke foi pro Chelsea e o Bakayoko, o PSV sabe o que tá fazendo, né? Eles não venderam o Madueke à toa, já tinham um cara pra botar no lugar. E esse Bakayoko tem se destacado muito. E agora na seleção principal da Bélgica já deu uma assistência pro Lukaku. Então vale manter o olho atento, porque parece que é um jovem muito talentoso. Um ponta-direita canhoto ali, muito, muito bom de bola, né? Agora a gente pode partir pra falar um pouquinho de Portugal. Portugal enfrentou duas babas, mas, cara, eu acho que pra uma seleção que meio que decepcionou na Copa, porque caiu pra Marrocos daquela maneira, né? Que tava com o Cristiano Ronaldo numa fase complicada, porque não meteu gol na Copa do Mundo, só um de pênalti, perdeu a titularidade, né? E agora volta a ser convocado. Um novo ciclo começa com Roberto Martínez, ex-técnico da Bélgica, agora como técnico de Portugal. E os caras simplesmente estraçalham, passam o rodo, destroem aí as equipes de Liechtenstein e de Luxemburgo, que são duas seleções minúsculas, sim, mas cara, é muito bom tu começar um ciclo podendo meter duas goleadas dessas, né? Acho que dá muita confiança pra todo mundo. Foi um 4-0 pra cima de Liechtenstein, em que o nosso querido Cristiano Ronaldo fez 2 gols, um de pênalti e um de falta, né? As faltas do Cristiano muitas vezes ficavam indo na barreira por muitos anos, né? Dessa vez ele guardou bonito. E também foi um jogo que teve participação do Cancelo em praticamente todos os gols, né? O primeiro gol ele faz, o segundo gol não contou assistência pra ele porque a bola resvala em um zagueiro lá, mas foi jogada dele. Terceiro gol, o pênalti é ele que sofre. Então o Cancelo fazendo uma partida muito boa, jogando como ala, né? O Roberto Martínez botando 3 zagueiros aí em campo. Então essa fica a curiosidade. Na Bélgica. Como é que é? Jogava com 3 zagueiros na Bélgica também. Exatamente. E aqui a gente teve a curiosidade de que o Cristiano Ronaldo, que já era o maior artilheiro de seleções de todos os tempos, agora virou o atleta que mais jogou por uma seleção na história do futebol. Foram 197 partidas e ele já fez a 198, né? Então em breve estará quebrando aí a barreira das 200 partidas por Portugal. Parabéns pro Cristiano. O jogador com os maiores números aí por seleções em toda a história do futebol, né? A gente tem até aqui um compilado do Globo Esporte dizendo que é o Sérgio Ramos, quer dizer, o Cristiano Ronaldo em primeiro, 197, depois o Bader Al Mutuawa do Kuwait com 196, Son Shinhan da Malásia, aí depois de jogadores conhecidos, o Sérgio Ramos, que é o sexto com 180 jogos pela seleção, mas o Sérgio Ramos já se aposentou pela Espanha.
E depois o Portugal pega o Luxemburgo, certo? E acaba metendo 6-0, amigo. Então são um agregado de 10-0 em 2 partidas, com mais 2 gols do Cristiano Ronaldo, dessa vez 2 de bola rolando aí. Então o cara tá de parabéns. Também teve o Rafael Leão depois no segundo tempo entrando muito bem, apesar de ter perdido um pênalti, né? Fez um golaço, deu uma assistência, perdeu um pênalti e tal. Uma Portugal renovada e que traz aí esperança pra rapaziada. Lembrando que o Cristiano Ronaldo chegou, segundo o ESPN aqui, a 122 gols, amigo. 122 gols pela seleção de Portugal. Pega o dado. Se somar o segundo maior artilheiro da história de Portugal, o terceiro e o quarto, combinados, esses caras têm 120 gols. O Cristiano sozinho tem 122. Então, o brabo tem nome. O que tu tem pra falar aí sobre a seleção de Portugal? Cara, você viu a declaração de Luxemburgo após essa derrota aí para Portugal? Quem? Do Vanderlei, do Fechou? Ele falou, você é mulher que você é chafado. Ele falou pro Cristiano Ronaldo isso aí. Olha, você é mulher que você é chafado. Nunca te fiz nada com você e toda vez que você me enfrenta, você mete esse tanto de gol. Inclusive, Luxemburgo é a maior vítima do Cristiano Ronaldo, você sabia? É mesmo? Por seleções. Ele meteu 11 gols contra o Pofechou. 11 gols contra o Pofechou, cara. Assim, né? Não é brincadeira, não. Outra coisa, na mesma rodada a gente viu Portugal espancando o Pofechou, Vanderlei Luxemburgo e o Liechtenstein, que é aquele ex-lateral da Juventus, lembra dele? Uhum. Então, assim, é realmente curioso o que tá acontecendo no futebol, da gente ver uma seleção inteira enfrentando um lateral e depois enfrentando um ex-treinador que é um idoso. Então, assim, é 11 caras contra um idoso em campo. E sem piedade, 11 né? caras sem piedade nenhuma. Cristiano Ronaldo, gol de falta, gol de pênalti. E os caras lá metendo laço. Então, é realmente curioso o nível das eliminatórias europeias para a Eurocopa, né? Pois é. O Luxemburgo tem dupla nacionalidade? Como é que ele tá disputando as eliminatórias da Eurocopa? O Luxemburgo, na verdade, ele é tão grande pro futebol que ele se tornou um país. Então, quando as pessoas falam, eu vou lá em Luxemburgo passar umas férias, eles estão lá na casa do Pofechou, onde ele é Luxemburgo, tá ligado? Pra se hospedar lá e tal. Tá aí, cara. Porra, Eurofoot também é geografia e cultura, certo? Então vamos para o próximo item da nossa pauta aqui. Quer dizer, próximo item não, próximo jogo, né? Que a gente teve um Itália 1, Inglaterra 2, uma Itália em reconstrução, eu diria, depois de ter ficado fora da Copa do Mundo, e uma Inglaterra ainda com o Portão do Sul, né? O famoso Southgate. Uma Inglaterra que jogou melhor contra a Itália no primeiro tempo. E o segundo tempo, cara, olha, eu achei um segundo tempo da Inglaterra vergonhoso. Não jogaram nada, defenderam com os 11 atrás da bola. O Southgate botou o Harry Kane de volante no segundo tempo, né? E a Itália conseguiu diminuir o placar, então terminou o jogo 2-1 pra Inglaterra, com um gol do Retegui, que é muito curioso, porque o Retegui... Cara, ítalo-argentinos, sei lá como é que é o plural disso, não é nenhuma novidade, tá? Já tiveram mais de 20 jogadores aí argentinos, nascidos na Argentina, que defenderam a seleção italiana, assim como tem muitos brasileiros também. Então o Retegui não tem novidade nesse sentido. Agora, ele é um argentino que joga na Argentina. Ele pertence ao Boca Juniors, foi artilheiro do campeonato argentino emprestado pro Tigre e foi convocado pra Itália. Isso sim é raro, um cara ser convocado pra seleção europeia jogando em território sul-americano, né? Então o Retegui foi lá, primeira convocação dele, ele já estreia metendo gol. E depois a Itália pega também a seleção de Malta, que deveria ser uma vitória tranquila, e o Retegui mete mais um gol, né? E faz o segundo dele em 2 partidas. Então parece ser um cara que tá crescendo aí, vai acabar sendo contratado por algum time europeu muito em breve. A Itália venceu o jogo contra a Malta por 2-0, com 2 gols assim de bola cruzada na área, não foi nenhum gol assim bem trabalhado. Então as coisas na Itália lá não parecem estar 100% maravilhosas. O Mantini deu uma declaração aí de que pode ser que falte talento no ataque e tal, aquela coisa. Mas de qualquer maneira, a gente tem aí o novo ciclo começando com a Inglaterra, de certa maneira, bem porque ganhou contra a Itália, mas, cara, cara, o que aconteceu no segundo tempo da Inglaterra eu achei vergonhoso. Cara, é uma das seleções mais talentosas do planeta. Cara, a quantidade de jogador bom na seleção da Inglaterra é um negócio bizonho, velho. E os caras defendendo com os 11 atrás da bola, o Harry Kane virou volante no segundo tempo. É maluquice isso, cara. Ainda bem, né? Porque se eles tivessem um treinador competente, né? Inglaterra, exatamente, eles poderiam aí disputar. Na verdade, com esse treinador meia bomba, eles já conseguiam quase ganhar uma Euro, né? Que foi em 2020, e fizeram uma eliminatória muito forte contra a França na Copa do Mundo 2022. Mesmo com um cara que não consegue extrair o melhor de quase todos os seus jogadores. Então, realmente, junto com a França, eu acho que talvez a Inglaterra seja a seleção que tem a melhor geração, né? Porque são muitos jogadores bons e muitos jogadores jovens, né? Tipo, Bellingham, Foden,
Tem o líder lá, que é o Harry Kane, que já é um veterano, mas ainda é um jogador que tem muito nível. O Bukayo Saka, muita gente boa por metro quadrado e que a maioria deles não consegue desempenhar o seu real potencial na seleção, né? Uhum. E, cara, eu acho que a Inglaterra tá com um trio que se mantiver o nível que tá atualmente, cara, é possivelmente o melhor trio de seleção do mundo, eu acho, cara. O Saka, o Kane e o Rashford, esses três juntos aí, o negócio é brutal, cara. É um negócio maluco, né? O nível que Não, assim, você tá falando em termos de nível, não em termos de desempenho na seleção. Não, em termos de nível atual, pelos clubes principalmente, né? Porque na seleção esses três sequer tiveram... Nem jogam, né? O Rashford na Copa do Mundo era reserva. Sim, e foi o artilheiro da Inglaterra na Copa, sendo reserva. Não, tô dizendo assim, se o Southgate conseguir transformar o desempenho que esses caras estão tendo nos clubes na seleção, o bagulho vai ser incrível. Inclusive o Saka e o Kane foram muito bem já nessas eliminatórias aí contra a Itália e contra a seleção aí que eles foram jogar agora, o segundo jogo foi contra a Ucrânia, né? A assistência brilhante do Saka pro gol do Kane, sendo que o Kane começa a jogar lá no meio campo, vira no Saka, o Saka devolve no Kane, o Kane faz o gol, e depois um gol lindo do Saka. Então, cara, o Saka está jogando um futebol absurdo, o Kane também tá muito bem. Inclusive, já destaco aí que o Kane recebeu uma bota de ouro, uma chuteira de ouro aí, por homenagem à sua chegada aí como maior artilheiro da história da seleção inglesa de forma isolada, né? Então, parabéns para o... Que bizarro. O cara se tornou o maior artilheiro da história do Tottenham e da Inglaterra e não tem um título. É até estranha essa imagem do Kane levantando um negócio assim. Você pensa, porra, essa é montagem? Foi uma inteligência artificial que fez essa imagem. O cara fica meio assim, né? E, cara, o que tu acha da UEFA, né? Acho que não tem todo mundo... Talvez não todos saibam aqui, mas a gente teve 2 problemas com a UEFA recentemente. E, cara, a UEFA postando estatística errada. Eles postando estatística errada sobre a própria competição deles, a Champions League, tá? Uma vez a gente pegou uma estatística errada num vídeo, pra um roteiro. Na outra vez eu postei na rede social um negócio que eu vi na conta oficial da UEFA Champions League. E depois a gente foi ver que a estatística tava errada. Então é maluquice. A UEFA errando estatística sobre a própria competição. 2 vezes a gente já pegou. E agora eles anunciam a escalação da Inglaterra da seguinte maneira. Lateral direito, Walker, ótimo. Zaga, Chilwell e Rice. Lateral esquerdo, Stones. Meio campo, Henderson, Saka e Maguire. Ataque, Maddison, Bellingham de centroavante e Harry Kane. Meu irmão, o cara que fez essa arte aqui, cara, tomou quantas antes de fazer essa... O cara tava trabalhando completamente alterado. Olha só, que merda é essa, velho? Meu irmão, um cara... Gerador de escalação aleatória. Cara, qualquer um aqui que tá no chat vendo ao vivo botaria essa escalação corretamente, cara. Pô, não é dificuldade pra ninguém. Lateral, às vezes assim, a gente não sabe se um cara de repente já vai jogar na ponta direita ou no meio, uma coisa assim. Mas, cara, erraram tudo, irmão. Erraram tudo, que coisa bizonha isso aqui. A UEFA tá de parabéns. Se eu tentasse zoar a escalação, talvez eu não conseguisse fazer uma coisa tão escrota quando eles colocaram aqui. Escalação oficial, tá? Apareceu na TV, rapaziada. Tá assistindo o jogo da Inglaterra, apareceu lá. Stones na lateral esquerda, Maguire de volante, Kane ponta direita, apareceu lá, tá? Cara, eu acho que tá escalado em ordem numérica, não é? Ah, mas cara... 2, 3, 4... Tá em ordem numérica. Sim. Mas, porra, não existe isso, ordem numérica nessa listinha do lado aqui. Aí tudo bem, né? Mas no campinho, o campinho em ordem numérica... o estagiário fez merda, cara. O estagiário, ele apertou ali pra ordenar automaticamente e esqueceu de mexer manualmente pra colocar cada um na sua posição. Mas assim, isso pode ser uma mensagem oculta. Pode ser um entrelinhas ali. Talvez esse estagiário da UEFA, ele esteja dizendo, ó, o Maguire é ruim como zagueiro, mas ele tem talento como meio campo. Até porque, assim, a gente viu na Copa do Mundo que tem um jogo lá que o Maguire sai driblando no ataque e ele consegue passar por uns 2 caras, tá? Então, assim, se eu fosse o Erik ten Hag lá, eu estaria olhando assim, pensando, pô, será, cara, que se eu botar o Maguire de camisa 10 ali, ele grandão assim, não vai conseguir fazer umas proteção de bola, deixar uns cabas na cara do gol? Eu não digo nada. Bom, esse aí foi a Inglaterra, né, que começa de forma positiva esse novo ciclo aí também. E agora temos aqui uma coisa incrível, seleção da Espanha. Muitos falam, pô, será que o Morata tem a moral aí, né, pra ser titular da Espanha? Muitos contestam a titularidade do Morata e tal. Chegou o novo técnico da seleção, Luis de la Fuente, e não só manteve o Morata titular, como deu a capitania pra ele, exatamente. Tudo bem que o Busquets se aposentou da seleção, e a seleção também tava aí sem o Carvajal, não, o Jordi Alba e o Koke, mas a capitania foi parar com o Moratinho. O que tu acha disso aqui, Yuri? O Morata, novo capitão da seleção espanhola. Cara, eu só consigo pensar, assim, o futebol espanhol, a La Liga tá uma merda,
tá? Assim, vamos sem meias palavras aqui. A merda, a maioria dos jogos é ruim. Até jogo do... Às vezes até jogo do Real Madrid, do Barcelona é ruim. Não vou nem falar do Atlético do Madrid, né? E ainda por cima, assim, os caras foram eliminados daquela forma patética contra Marrocos na Copa, trocando 200 mil passes sem conseguir fazer merda nenhuma. E agora, o capitão dos caras é o suposto atleta Álvaro Morata. É aquele negócio, né? Dizem que não existe fundo do poço porque sempre é possível cavar mais. E a França não, a Espanha, ela tá fazendo questão de exemplificar isso, né, cara? Os caras estão com um campeonato horrível, monte de treta lá, né? Os dois principais clubes do país estão tentando montar uma Superliga Europeia. É acusação de corrupção pra tudo quanto é lado. É briga. É o presidente lá da federação da La Liga, o Tebas, lá, vive falando merda pra tudo quanto é lado. E agora a seleção dos caras tem o Morata como capitão. A pergunta que eu faço é: até quando? De fato, o Morata, ele vai ter que meter muito gol pra justificar, né, que ele seja titular e capitão dessa maneira aí. De qualquer maneira, a gente teve o jogo da Espanha contra a Noruega. O Haaland não jogou, né? Mas a Espanha acabou vencendo por 3-0 aí, também um início de novo ciclo pra Espanha, com técnico novo, capitão novo. E tivemos um gol do Olmo no cruzamento do Balde, né? O nosso garoto lateral esquerdo do Barcelona lá. E depois uma história muito interessante, muito legal, cara, que o Rosselu entrou no jogo e meteu 2 gols. Aí você pergunta, quem é Rosselu? Bom, ele é um camarada... Oi? Você tá ligado que essa combinação aí é uma combinação muito poderosa, né? Olmo, que é um sabão, e o balde. Então, quando você junta o sabão com o balde, só falta colocar água. E você já tá ali pronto pra começar a passar pano, pra limpar a casa, o apartamento. Então, realmente é um entrosamento curioso, né? Que a gente tá vendo aí na Espanha. Exatamente. E aí o Rosselu, né, um atacante que, cara, é muito louco, porque no dia que este cast está sendo gravado, ele está completando 33 anos de idade, 33, e ele estreou pela seleção dessa maneira, com quase 33 anos, e na estreia dele, ele mete 2 gols. Então não sei o que é mais louco, né, ele ser convocado pela primeira vez com quase 33, ou se ele estrear metendo 2 gols. Então parabéns pro Rosselu aí, que conseguiu esse desempenho maravilhoso. Ele que eu tava verificando aqui as estatísticas, tá com 13 gols na temporada, jogando pelo Espanyol, e que durante a sua carreira inteira jogou por clubes aí como o Espanyol, o Alavés, o Newcastle, o Deportivo La Coruña. E... não, pera, é isso mesmo, é isso mesmo. E ele é um cara de uns 10 gols por temporada, mais ou menos, né, em média aí. Então conseguiu estrear na seleção muito bem. E agora resta saber se a Espanha vai conseguir... Como é que o Luis de la Fuente vai encarar esse lance do tic-tac puro, do tic-tac nível Luis Henrique ter... Cara, eu acho que tá meio morto, assim, tem que ter uma revolução, tem que inventar alguma coisa diferente, né? Aquela coisa de ficar passando pro lado, pro outro lado, cara, aquilo lá não deu... Aquilo lá, as equipes já aprenderam a defender contra aquilo. O Marrocos mostrou muito bem isso aí na Copa do Mundo. E se não tiver repertório, amigo, se tiver só aquilo, não vai pra frente. Pior que assim, a Espanha, ela não só cadece de boas ideias pra seleção nacional em termos táticos, como de alguns talentos, né? Porque, cara, há quanto tempo que a Espanha não tem um atacante pica? Me fala. O Villa foi o último atacante brabo da Espanha, o Diego Costa. O Villa e Torres, né? Porque assim, o Diego Costa era muito bom, mas na Espanha nunca conseguiu engatar, né? Não. Então acho que os últimos atacantes realmente bons que renderam pela Espanha foi o Villa e o Torres. Isso aí já é papo de 10 anos, cara. Mais de 10 anos, se pá. Então é realmente uma situação estranha da Espanha, né? Porque toda a competição deles é meio assim, né? Tipo, pô, parece que agora vai, eles começam bem, mas aí... eles pegam uma seleção que consegue anular eles e um abraço. Então, sei lá, cara, pessoalmente eu não me empolgo nem um pouco com a Espanha. Acho que a geração deles tem alguns caras bons ali como o Gavi, o Pedri, mas no geral, sei lá, muito desinteressante. Beleza. Então tá, a gente tem o próximo jogo aqui de interesse, cara, que é o jogo da Dinamarca. A gente teve um camarada surgindo aí muito bem, chama Rasmus Højlund. O Højlund, que não é o Haaland, tá? Não é, o Haaland é norueguês. Da Deep Web. O Haaland da Deep Web, o Højlund é o Haaland dos humildes, né? Ele tem crescido muito lá na Atalanta, né? Tem ganhado bastante espaço aí no time italiano. E acabou nessas eliminatórias fazendo seu primeiro gol pela Dinamarca, com apenas 20 anos. E vale lembrar que a Dinamarca estava muito carente de um jogador de ataque. Naquela Copa do Mundo lá, eles tentaram todo mundo no ataque lá e todo mundo deu errado, inclusive o possante do Cornelius, que eu sempre me lembro da imitação que o Yuri fez, aquele gol perdido do Cornelius, disse que ele parecia que era um camarão tentando fazer o gol lá.
Então o possante do Cornelius ganhou espaço na seleção da Dinamarca. Tu não precisava saber muito mais do que chutar uma bola pra ganhar espaço no ataque daquela seleção. E o Højlund se mostrou muito bem, fazendo o primeiro gol dele no terceiro jogo pela Dinamarca e depois metendo um hat-trick, exatamente. Meteu um hat-trick, ninguém mais tira essa vaga do ataque dele lá na Dinamarca. E aí depois do jogo seguinte do hat-trick, ele mete mais 2 gols, cara. Ele tinha feito o hat-trick contra a Finlândia e depois meteu mais 2 gols contra o Cazaquistão. Tá com 5 gols na eliminatórias da Eurocopa, artilheiro com apenas 20 anos. E diz a lenda que já tem clubes aí crescendo os olhos pra cima dele, né? Inclusive o valor de mercado dele no Transfer Market está explodindo nesse exato momento. O maluco já está valendo 35 milhões. Duvido que alguém tire ele por menos de 50, já tá subindo rapidamente aí nas avaliações, né? E veremos como é que vai ser. E a Dinamarca, que depois de decepcionar na Copa, conseguiu a proeza de abrir 2-0 contra o Cazaquistão e perder de 3-2 para o Cazaquistão, amigo. E aí? Cara, tu zicou a Dinamarca no nível, com aqueles teus palpites que eles iam ser campeão, que não sei o quê. Que assim, agora é daqui pra baixo mesmo. É pra acabar o futebol dinamarquês, é pra acabar a Dinamarca, pra, sei lá, de repente eles se tornarem vikings novamente e começarem a tentar invadir os outros países, porque realmente é uma situação curiosa, né, que começou a acontecer com a nossa querida Dinamarca. Mas em compensação, né, tem esse guri surgindo aí, e eu só tô pensando assim, pô, cara, ele tá na Atalanta, né? Eu não vou ficar nada surpreso se chegar no meio da temporada ele parar no Borussia Dortmund, tá ligado? O Borussia Dortmund lá, despejo. Tipo assim, o Borussia Dortmund vai vender o Bellingham, vai pegar uma grana federal, vai pegar uma parte dessa grana, vai chegar lá na Atalanta e vai trazer esse guri, ele vai desandar, fazer gol, vai parar no Manchester United e a gente vai ter o derby de Højlund, sei lá como é que pronuncia o nome desses caras. E a gente vai ter uma nova era aí no futebol do, sei lá, do monstro contra a criatura, do escandinavo contra o bárbaro, do loiro contra o loiro, do bonito contra o feio, do gol contra o gol e... Cara, tá tudo futebol. Bem, Yuri? Parece que tá tendo um ataque cerebral aí no meio da live, cara. O que tá acontecendo? Eu só tô tentando fazer uma projeção aqui, cara. Caraca, que viagem, entendeu? Bicho. Mas a gente pode ter um clássico aí de Haaland contra Højlund. Dinamarca contra a Noruega, né? Bem interessante. Vamos ver se esse guri vai se desenvolver bastante. Mas enfim, só pra fechar aqui, cara, a gente tem uma coisa que é muito louca do futebol, né, rapaziada? Olha só, tem um recorde de jogador mais velho a atuar numa eliminatória de Eurocopa na história. Era o Dino Zoff, que com 41 anos tinha quebrado esse recorde em 1983. Ou seja, vai completar 40 anos do recorde do cara. 40 anos sem que ninguém bata o recorde. Aí, no mesmo dia, o recorde foi batido 2 vezes em um espaço de 15 minutos. No jogo da Suécia, entrou o Ibra em campo e se tornou o jogador mais velho a atuar numa eliminatória de Eurocopa. E aí todo mundo já tweetando, o Ibra é isso, o Ibra mais velho, o Ibra é foda, o Ibra não sei o que. Deu 15 minutos, no jogo de Gibraltar, entrou um camarada chamado Lee Cachiaro e quebrou o recorde do Ibra. Ou seja, cara, é piração, velho. É tipo assim, 40 anos não quebraram o recorde. Aí, em dois jogos, em 15 minutos, o recorde foi quebrado 2 vezes. E tem uma parada bem interessante que o nosso querido Guarla comentou aqui, ó. Segundo ele, Cachiaro, que joga por Gibraltar, é um policial, um dos maiores goleadores da história da seleção, com 3 gols marcados. E um dos com mais jogos pela seleção, 54. E já ganhou 50 títulos pelo Red Imps, que não faço a menor ideia que isso aqui deve ser um time de Gibraltar, talvez, né? Possivelmente. Então tá aí, parabéns pro Cachiaro. E, tá, cara, de sacanagem. Se isso é sério ou é zoeiro? Eu acho que é sério, né, Guarla? Fala aí, Guarla. O Guarla tá no chat, ele pode falar, mas eu acho que é sério, pô. O Guarla ele não mente não. Aí depois, quando eu falo das eliminatórias europeias, que tem um monte de time merda, semi-amador, os caras falam, porque você tá sendo hate, porque não sei o quê. Pô, o maluco é policial, velho. Tá jogando nas eliminatórias da Euro. Tá de sacanagem. O maluco saiu do estádio, vestiu o uniforme e foi combater o crime. Porra! Tá de sacanagem. Meu Deus do céu. E assim, não tem mais. Se você for sair pesquisando esses caras, de várias seleções que jogam as eliminatórias pra Euro, é padeiro, é cinegrafista, é camelô, é vendedor de picolé, é palhaço, é dublê de filme. Pelo amor de Deus, pô. Não, fala sério. Não é só jogador de futebol que faz dupla jornada como palhaço, né? Não é. Mas assim, se eu e você for morar em um desses países aí, dá 3 meses a gente tá fazendo gol nas eliminatórias da Euro. Tá lá os caras anunciando
Não, o youtuber Fitboot é o artilheiro de San Marino com 2,5 gols marcados e está prestes a se tornar capitão da seleção, tá ligado? Não faz o menor sentido, cara. Cara, eu aceitaria uma convocação pra seleção de Gibraltar fácil, hein? Facinho, facinho. Então tá aí. Um recorde, né? O primeiro youtuber a gravar um jogo, fazer uma live durante uma partida das eliminatórias da Euro. Ó, já pensou, cara? Já pensou? Isso é um trecho do Eurocast, nosso programa semanal sobre o futebol europeu, toda segunda-feira no YouTube. Vem assistir ao vivo com a gente. Ou ouça no Spotify se você é do tipo que gosta de lavar louça escutando alguma coisa.